agir, Jesus, tenha seu noção de a solução está na cruz. O que é UMP? O que é DJP? Eu recebi uma missão do nosso presidente César para falar um pouco sobre essas duas siglas. Aí você pode estar se perguntando aí, mas Diego, em pleno século XXI, existem jovens presbiterianos que não conhecem o que é o MP, o que é DJP, que não sabem o que significa isso? Existem, e não são poucos, são muitos. E eu vou falar um pouquinho só, resumidamente, o que significa o MP. Se você tiver alguma dúvida, você procura lá o seu pastor, procura o seu líder da sua igreja, procura o seu presidente, procura o presbítero da sua igreja. Eu tenho certeza que ele vai esclarecer para você o que significa o MP e DJP. E se você tiver também querendo se aprofundar mais no assunto, vai aqui, ó, no nosso Instagram, no Instagram da Sinodal ou da Nacional, ump.org, e eu tenho certeza que você vai se aprofundar e conhecer mais um pouco da história da UMP. Bem, a UMP quer dizer União de Mocidades Presbiteriana, é uma sociedade formada por jovens presbiterianos, na faixa etária entre 19 e 35 anos, formada também por jovens sócios ativos e sócios cooperadores. Esses sócios ativos, eles são membros da igreja, e os sócios cooperadores, eles são visitantes ou congregados que desejam cooperar moralmente, financeiramente e espiritualmente para a sociedade. Os membros da igreja também podem ser sócio-cooperadores, desde que eles justifiquem ou não queiram participar ativamente por algum motivo da sociedade. Eles se tornam sócios cooperadores. E essa sociedade, ela se reúne em reuniões plenárias para tomar decisões a respeito de programações e eventos. Se for por OMP local, ela pode se reunir no mínimo 4 vezes por ano. Se for por meio de federação, confederação sinodal ou confederação nacional, ela pode se reunir anualmente, bienalmente ou quadrienalmente, por meio de congressos ou comissões executivas. Também tomarão decisões a respeito das programações. E essas decisões, elas são feitas pela diretoria e pela plenária. E essas plenárias, elas ficam registradas por meio de atas ou registro de atos, que é um documento formal que vai estar todas as decisões das plenárias e dos congressos e das comissões executivas. Bem, mas o MP não é só isso. Para mim, o MP vai muito mais além também de congressos, de reuniões e de plenária. Vou dizer para vocês aqui um pouco do que é o MP para mim. A MP para mim é você participar ativamente de encontros regionais, de congressos, de criar amizades, de criar laços com jovens, não só da sua MP local, não só da sua igreja, mas também da sua cidade, do seu estado, da sua região e, quiçá, do Brasil, né? Eu tenho vários fatos aqui que eu posso narrar para vocês, para realmente vocês verem o significado do MP. E eu vou dizer alguns. Por exemplo, em 2013, eu acho que 2013, eu fiquei muito triste por não participar do encontro regional no Maranhão. Já estava com tudo certo, e um dia antes, por motivo de saúde, alguns até já sabem, eu tive que cancelar minha viagem e fiquei muito triste, mas Deus sabe de todas as coisas. E em 2015 teve um encontro regional em Fortaleza, e eu acho que alguns que estão me assistindo aí vão lembrar. Apesar de toda a dificuldade que nós passamos, foram momentos incríveis. Inclusive na nossa volta para João Pessoa, onde nós aproximamos mais o nosso laço como jovem. Para vocês terem ideia, foram 11 paradas de Fortaleza até João Pessoa. Mas graças a Deus que nós chegamos. Isso só o MP nos proporciona. 2017, o ER em Recife, onde conheci mais jovens, fiz mais amigos, inclusive estreitei mais ainda meu laço com o presbítero aí, Jusabe, vice-nordeste, né, nosso querido Zabe. E um momento que me marcou muito também, além das palestras, foi o momento que ele me chamou, quando eu estava já indo embora,
para me dar o Oscar Cactus. Se ele estiver me assistindo aí, ele vai lembrar disso, como um jovem destaque do ER. E eu louvo a Deus aquele momento ali, eu tenho a foto até hoje, e que traz ao nosso coração essa proximidade, né? O MP é isso, são pessoas, são aproximações, são comunhão com outras pessoas. É você fortalecer esse laço. E no ER 2019, aqui na Paraíba, eu acho que não só pelo fato de ter o slogan do maior e melhor encontro regional Nordeste do mundo, mas quem participou do encontro regional Nordeste sabe do que eu estou falando aqui na Paraíba. Nós quase que adiávamos o encontro regional. Tem uma história muito interessante desse encontro acontecer aqui na Paraíba. Acho que desde 2009 que nós tentávamos fazer esse encontro aqui e nós não conseguimos, porque não era o tempo que Deus queria. O tempo de Deus não era para ser naquele ano, era para ser no ano de 2019. E quantos aprendizados, quantas palestras, questão do louvor, das dinâmicas, da chuva na praia. Quem não vai... Olha, não tem como você esquecer da chuva da praia. São muitos momentos. Então, um MP vai muito mais além disso aí. O MP é você perder voos, né, para ter que participar de um congresso e você chegar em pleno aeroporto e perder um voo e o recepcionista dizer para você que não tem mais voo, só daqui a 2 ou 3 dias, e 2, 3 horas depois conseguir 3 lugares, né, Zarbi, né, César, sem pagar nada. Isso é o MP. O MP é quando um jovem, por algum motivo, perde um documento e não deixa de voltar para casa, e o outro jovem vai lá e fica com ele, para ele não ter que ficar sozinho no aeroporto. Isso é o MP. O MP não é somente plenários, não é somente reunião. O MP é criar laços. Para muitos, o MP é criar laços, né, de namoro. Para outros é criar laços de amizade. Então, se você quer e você sabe que o MP é União de Mocidades Presbiterianas, então comemore esse dia. O Dia do Jovem Presbiteriano. São 84 anos de história. São 84 anos que marcam esses fatos. Eu só estou dizendo alguns fatos da minha história. Mas existem fatos de muitas histórias de muitos jovens que nos assistem. Então eu convido você a comemorar esse dia. Se você não tem um MP na sua igreja, fale com seu pastor. Diga: pastor, eu quero ter um MP aqui. Vamos formar um MP na nossa igreja. Vamos realmente comemorar o Dia do Jovem Presbiteriano como União de Mocidade Presbiteriana. Eu acredito que a nossa força vai mais além do que o MP. A nossa força vai como integração. Então não deixe de comemorar o seu dia. Não deixe de participar ativamente dessa sociedade. Eu quero deixar aqui apenas um resumo, porque o reverendo Enes ele vai dar um recado mais detalhado para você do que é o MP e do que é o DJP. Fique atento e não esqueça, Deus está conosco. Participe e que Deus te abençoe. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus permanece em vós e porque venceste o maligno. Eu nunca deixei de confiar que o jovem é forte. UMP, União de Mocidade Presbiteriana. Esse nomezinho corre aqui das minhas veias. Dou graças a Deus por isso. O moto está dentro de mim a toda hora. O hino eu fico arrepiado e geralmente eu choro cantando o hino. Eu queria que você tentasse assimilar esse entusiasmo, essa gostosura. É muito importante o estar na UMP.
Meu envolvimento com a mocidade já tem 60 anos. De que forma esse envolvimento? É que não existia na estrutura da Igreja Presbiteriana do Brasil, na década de 50 e 60, a UPA. Não havendo UPA, o Manual da Mocidade dizia: pode fazer parte ou deve fazer parte da mocidade aqueles que têm a idade de 12 a 30 anos. Eu completei 12 anos uma sexta-feira, 5 de outubro de 1956. Os 2 dias seguintes foram de expectativa para que chegasse o domingo, tivesse assembleia da mocidade e eu fosse recebido como jovem sócio da UNP, da Igreja Presbiteriana na cidade de Jaboatão, hoje chamada Jaboatão dos Guararapes, lá em Pernambuco. Foi muito gostoso aquele dia. Eu fui recebido como sócio, eu usei meu primeiro terno, minha primeira gravata, fiz minha profissão de fé. Então, ao longo de todos os anos, eu me lembro que aquela data foi especial. E no ano passado, como eu completei 60 anos de atividade junto à mocidade, a gente fez um culto de ação de graças. Por que essa paixão pela mocidade? É que a gente gosta muito de trabalhar com jovens porque cada vez a gente vai ficando mais jovem ainda. Há um ditado que diz que nós temos a idade dos nossos filhos. E eu diria que realmente a gente se torna mais jovens à medida que a gente recebe aqui em casa, ou que vai passear com eles, ou vai para a igreja, para uma reunião de mocidade. Isso traz um vigor que eu e Lucila damos graças a Deus por isso. Eu tinha um sonho de que eu visse os jovens das mocidades com as quais eu trabalhava, Federação, especialmente Pernambuco e Norte de Pernambuco, eles integrados na vida da igreja de uma maneira integral mesmo. E eu não alcancei porque vim embora para São Paulo antes, mas hoje eu tenho notícias de 2 MPs, eu não vou mencionar os nomes para não dar ciúme, que elas usam janeiro e julho totalmente para serviço em comunidades carentes. Aqui em São Paulo nós temos um trabalho que é mais da UPH, mais que o UNP se envolve, que chama Zona Leste Tem Jeito, Jesus. Então, um sábado por ano, geralmente no mês de outubro, nós vamos para uma grande praça de um dos bairros carentes da Zona Leste e fazemos também esse trabalho inteiro com médico, dentista, advogado, pastor, enfermeira, cabeleireiro, dando toda essa atenção. Então eu diria que esses encontros causam impacto em mim, porque eu tinha esse sonho desde muitos anos, eu queria ver os jovens integrados. Então que esse sonho seja também dos jovens, de estarem na igreja dando de si. As bênçãos que o Senhor tem dado para a sua vida, que sejam transmitidas para outros também. Terceiro domingo de maio é o nosso DJP, Dia do Jovem Presbiteriano. Receba o meu grande abraço, sinta a minha alegria de estar nesse meio. E me permita, é o meu dia também, porque eu quero estar junto de você, tão jovem quanto. Como diz um artigo aí que saiu no Brasil Presbiteriano, eu sou o mais antigo jovem da mocidade. Quase velhinho, mas quero estar firme junto de você. Do seu entusiasmo, da sua força, do seu vigor, para ser contaminado por ele. Siga em frente. Alegres na esperança, fortes na fé, dedicados no amor, unidos no trabalho.